noite, pessoal, todos que estão chegando. Professora Gabi aqui. Esses dias, acho que tem aproximadamente um mês, eu vi a professora falando no perfil dela a respeito do Estatuto da Juventude. E eu fiquei, assim, atenta a esse estatuto, Gabi, porque é uma lei... Eu estava conversando até com uma pessoa no meu direct, uma lei relativamente nova, né? Ela tem 9 anos. E eu tomei conhecimento dela pouco mais de um ano e pouco, quando meu filho foi fazer faculdade em outro estado, me falaram dessa lei. E aí eu fui verificar algumas coisas que você vai falar daqui a pouco, não vou adiantar aqui. Mas pela enquete que eu fiz, Gabi, olha, eu vou te falar que eu acho que foram 3 pessoas, incluindo você, que acertou a idade. Impressionante, assim, impressionante. Muita gente não conhecia, não tinha ideia. Então, hoje eu quero, assim, deixar esse espaço aqui. Eu sempre que eu recebo meus convidados, eu falo, a casa é sua. Fique à vontade, se apresente. Pode falar dos seus projetos também, que a gente tem liberdade para isso. E o Estatuto da Juventude. É com você, minha querida. Obrigada, Rê. Bom, obrigada pelo espaço, né, primeiramente. Bom, gente, para quem não me conhece, quem está aqui, que é seguidor da Regiane, meu nome é Gabriela, eu sou assistente social faz 8 anos, e durante os meus 8 anos de atuação, porque eu me formei faz 8 anos, e logo que eu me formei, eu já comecei a atuar como assistente social, que eu logo passei num concurso e fui para a prática. E nesses meus 8 anos de atuação, eu atuei no SUAS, na assistência social. E aí é por isso, provavelmente, que eu tenho mais familiaridade com o Estatuto da Juventude. Porque na assistência social é um espaço em que a gente escuta falar muito sobre algo que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é o ID Jovem, né? A identidade jovem. Isso a gente vai falar, né, daqui a pouco sobre o que é essa identidade jovem. Mas quem trabalha na assistência social, principalmente na proteção social básica, tá, Rê? Essa pessoa possivelmente já escutou falar do Estatuto da Juventude, sim. E se não escutou falar do Estatuto da Juventude, sabe da identidade jovem, do ID jovem. Que legal. Principalmente na proteção social básica. Talvez quem está na proteção social especial pode, né, se sentir um pouco distante desse tema, mas da proteção social básica já ouviu falar, sim. Eu tô vendo que tem gente aqui da assistência. Gente, me falem aí, vocês já ouviram falar do ID Jovem, pelo menos, ou do Estatuto da Juventude? Só para saber se o pessoal hoje em dia não propaga mais essa legislação. Não sei o que acontece quando você perguntou para o seu público, Rê. Na hora que eu cliquei lá para responder, eu fiquei impressionada, porque daí aparece a estatística lá, a porcentagem. Falei, nossa, gente, o pessoal desconhece mesmo o estatuto. Gabi, muita gente. Com relação à idade, eu até imagino que tem essa confusão. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Mas, assim, muita gente falou que não conhece. Muita. Eu fiquei, assim, impressionada. Eu falei... Aí veio até... Ó, tem bastante gente falando que não, que sim. Veio até um advogado, colega, conversar no direct. Ele falou, essa lei é muito importante, precisa ser divulgada. As pessoas não conhecem. Ai, que bom, vai ser um assunto muito importante. Sim, eu acho que é bem pertinente, assim, a gente falar sobre isso, né? Até o dia que você me convidou, Rê, que você já me convidou há um tempinho atrás, né? Eu nunca tinha feito uma aula específica sobre o Estatuto da Juventude. Acho que o que eu já fiz foi um post aqui no Instagram. Há pouco tempo, que foi até quando você viu, né? Acho que você fez alguma coisa nos stories. Tem menos de um mês, acredito. E aí, agora eu estou preparando um material aí para um curso que eu vou lançar. E aí, eu estava fazendo uma aula sobre o estatuto. Então, eu aprendi ainda mais coisas para poder contar na aula. Mas, assim, só para terminar de me apresentar, gente, aí foi na assistência social que eu tive mais proximidade com o Estatuto da Juventude. Até tô vendo aqui uma colega falando que ela estagiou no CRAS e lá ela divulgava bastante. Sim, porque, de certa forma, o benefício social que é a identidade jovem, que eu vou falar por que é um benefício social, esse benefício, ele acaba possibilitando que jovens de 15 a 29 anos tenham acesso a atividades de cultura, de esporte, de lazer. Então, ele é um benefício social muito importante.
Então, primeiro, o que que é, né? Posso começar, Rê? Posso falar o que que Pode, é por favor, fique à vontade. o Estatuto da Juventude? Então, vamos lá. Primeiro, o que que é o Estatuto da Juventude? O Estatuto da Juventude é uma legislação que, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esse é mais um estatuto criado no Brasil, esse mais recente, é do ano de 2013. Nesse estatuto é prevista a criação do Sistema Nacional de Juventude e de algumas legislações que vão prever alguns direitos para um público em específico, que são as pessoas de 15 a 29 anos. Isso daí Mas, gerou bastante dúvida. gerou bastante dúvida? Muito. Eu imagino que gera dúvida, porque quando a gente pega a faixa etária de 15 anos, essa idade, eles têm a previsão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi exatamente isso. Falar, mas de 15 a 18 não está no ECA. Eu falei, a Gabi vai falar sobre isso. Então, isso realmente, os adolescentes que possuem 15 anos até os adolescentes de 17 anos, 11 meses e 29 dias, eles estão, sim, com os seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, na condição da proteção integral. Acho que principalmente quem é do sócio jurídico, quem está assistindo, a Regiane deve falar bastante disso, porque isso é muito importante, né, para quem vai fazer, vai ser perito judicial, para quem vai atuar nesse espaço, já que a proteção integral da criança e do adolescente, ela traz a condição da criança e do adolescente enquanto um sujeito de direitos. Mas o Estatuto da Juventude, ele também vai trazer alguns direitos para esse público de adolescentes de 15 a 17 anos, porém, ele não vai se sobrepor ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, se tiver algo dentro desse estatuto que, de certa forma, vai se sobrepor, não vai ser considerado. Então, vai ser uma excepcionalidade. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para esse público de 15 a 17, que é a previsão, né, até 18, vai, gente, 17 anos, 11 meses, 29 dias, esse público, eles têm ali o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles não vão ser prevalece, né, para essas não vão ser prejudicados. De 15 até 18 ali, vamos supor. E também eles têm hoje, né, desde 2013, garantidos alguns direitos que estão previstos nesse Estatuto da Juventude. Então, o Estatuto da Juventude, ele vai falar sobre vários direitos, tantos, né, os direitos fundamentais, que vão constar em todos os estatutos, vão constar em todas as legislações sociais, mas também ele vai falar sobre esse período de 15 a 29 anos, o porquê que foi necessário criar uma legislação. Porque, assim, vamos pensar, gente, que quando a gente está falando dessa faixa etária, de 15 a 29 anos, a gente fala de uma faixa etária que ainda está muito desprotegida. Porque, ok, lá está previsto no ECA a questão do jovem aprendiz para os adolescentes a partir dos 14 anos. Tem lá essa previsão no estatuto, mas de repente vamos falar do adolescente que fica maior de 18, do adulto, né, que chega na fase adulta, adolescente que sai da adolescência e vai para a fase adulta ali, vai para os 18 anos de idade. E finaliza também os seus estudos. O que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, ou elas são absorvidas de alguma forma pelo mercado de trabalho, mas quando a gente está numa condição como nós estamos atualmente no Brasil, essas pessoas não estão sendo absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, elas costumam ficar à margem. Elas costumam entrar ali numa situação de desemprego, uma situação, muitas vezes, também de falta de profissionalização, pela falta que existe de cursos de profissionalização ofertados pelo Estado, nós não temos. E aí, essas pessoas, elas entram como se fosse num limbo ali. Eu falo esse limbo, que é o quê? É esse momento da vida onde elas deixam de estudar, onde elas finalizam seus estudos, mas elas também não têm trabalho. E elas ainda dependem dos seus pais, dos seus responsáveis, da família.
E o que seria feito com essas pessoas, né? Como é que poderia ser previsto em algum espaço algumas garantias para que essas pessoas pudessem ter acesso à profissionalização, à renda, enfim, a todos esses direitos que eles não estavam tendo acesso, como também cultura, lazer, esporte. Foi aí, então, que se viu a necessidade de criar o Estatuto da Juventude, para prever para essa faixa etária o acesso a vários direitos que eles não estavam tendo. Porque ou era criança e adolescente, ou era idoso, ou era deficiente, ou era mulher. Se não fosse verdade, as leis específicas são para esses, né? Para esses. Se não fosse nada disso, né? Se você, vamos supor que seja um homem com 19 anos, que não tem deficiência, e aí, o que acontece com ele? E ele, de repente, está desempregado, às vezes não finalizou a educação fundamental ou o nível médio, não fez nenhum curso de profissionalização. De repente, esse jovem, ele se vê numa condição de desemprego e ele acaba tendo que buscar por saídas em condições de subemprego, né? Emprego informal, ou até tenta aí fazer algum tipo tem muitos que tentam, né? Tentam fazer algum tipo de empreendimento, mas sem muito conhecimento, então acaba não gerando, de fato, frutos, né? Não gerando recurso financeiro e até se endividando quando eles conseguem ali o crédito bancário. Porque quando essas pessoas vão, elas têm seus nomes limpos ainda, né? Elas estão ali com o nome limpo, acabou de completar a maioridade, elas acabam conseguindo crédito. E aí elas pegam esse crédito para conseguir investir num negócio. Mas esse negócio não dá certo. O que acontece? Elas acabam ficando endividadas, desempregadas e não tendo profissionalização. Foi então que foi pensado, né, na criação desse estatuto para a juventude, para essa população jovem. Então, é considerado jovem no Brasil as pessoas de 15 até 29 anos. Mas também, gente, tem um motivo do porquê até esses 29 anos de idade. Eu não sei se vocês sabem, mas quando se considera as fases de desenvolvimento dos seres humanos, é entendido que as pessoas até 29 anos de idade estão em construção de personalidade. Ou seja, quando a gente está com 18 anos, a gente não finalizou a nossa construção de personalidade. Essa não é uma temática que eu tenho profundidade para falar, porque essa é uma temática mais subjetiva, é uma questão mais psicológica. Mas eu sei bastante sobre isso. Então, a gente não finalizou ainda o nosso processo de amadurecimento de personalidade. A gente vai finalizar ele com 29 anos. Então, isso foi considerado, porque é uma população que ainda está numa fase de desenvolvimento. É considerado que ela ainda está numa fase de desenvolvimento. Então, ainda é necessário um suporte para essas pessoas. Assim, como tudo no Brasil, o Estatuto da Juventude, ele também é uma legislação que demorou muito para ser aprovada. Então, se hoje essa legislação ela tem 9 anos, ela demorou 9 anos em tramitação na Câmara, no Congresso, para que ela chegasse a ser aprovada em 2013. Por quê? Porque foi amplas discussões, pensar se era viável, o que era viável constar nesse estatuto, até que eles chegaram ali numa lei ideal, né, numa escrita ideal dessa legislação, e ela foi aprovada em 2013. Porém, essa aprovação do Estatuto da Juventude de 2013, ela ainda não trazia muita compreensão de algumas questões, como, por exemplo, a identidade jovem, esses benefícios sociais que eu vou falar agora. Isso foi regulamentado por um decreto em 2015. Então, demorou aí mais 2 anos para que, de fato, tivesse um direcionamento de como que esses 2 benefícios sociais, as pessoas jovens, né, de 15 a 29 anos, iriam ter acesso, elas conseguiriam acessar esse benefício. E por mais incrível que pareça, gente, existiu uma ampla divulgação no nosso país para a população jovem desse benefício do ID Jovem.
tem muito jovem de 15 a 29 anos que acessa. É a gente que não sabe, viu? Porque esse Olha benefício, só. inclusive, ele é acessado em aplicativo de celular. Existe a possibilidade de Olha. acessar por aplicativo. Vai para uma pessoa, é que assim, existe um recorte de renda para se poder acessar. Então, eu vou Sim. falar um pouco primeiro sobre que benefício que é esse, tá bom? Aham. Pode Então, falar. são dois benefícios sociais que estão previstos no Estatuto da Juventude. E os dois, eles são benefícios sociais que possibilitam o acesso a políticas de cultura, esporte e lazer. Então, não é um benefício social que garante direito à assistência social, não. Mas é um benefício social promovido dentro da assistência social para garantir direito à cultura, esporte, lazer. Então, primeiro desses benefícios é o benefício do transporte. A pessoa jovem de 15 a 29 anos, né? Vou reforçar sempre a idade para vocês Pode saberem. reforçar, é A importantíssimo. pessoa jovem que tiver uma renda familiar per capita de até 2 salários mínimos e estiver inscrita no cadastro único ou ter ali ser parte da composição de alguém que está inscrito no cadastro único, da composição familiar, essa pessoa vai poder acessar essa identidade jovem, mesmo que ela não seja estudante. Olha Mesmo só. que ele tenha lá, vamos dizer que tem 18 anos, finalizou o ensino médio, não é mais estudante, não está fazendo uma faculdade, não está fazendo um curso técnico, um curso de profissionalização, ele está desempregado, está em casa. Mas ele vai ter acesso ao ID Jovem porque ele está num grupo familiar de até 2 salários mínimos de renda familiar per capita e também porque essa pessoa está inserida no cadastro único. Ou seja, não basta ter apenas 2 salários mínimos, tem que estar inscrito no cadastro único, tem que ter um número de identificação social, o número de NIS. Porque se você tem, né, se esse jovem ele tem o número de NIS, aí sim ele consegue baixar pela internet a identidade jovem. Ele vai validar lá pelo número de NIS dele no site do Ministério da Cidadania, ou vai solicitar lá no CRAS mesmo um auxílio para poder validar. E então ele vai conseguir baixar por um aplicativo do celular, da forma que for mais viável para ele, a identidade jovem, que é o que a gente chama de ID jovem. ID jovem. ID Ó, jovem. a Eduarda falou uma coisa importante aqui. Ó. Acredito que as pessoas não sabem que o Estatuto abrange até os 29 anos. Digo isso porque as pessoas não procuram seus benefícios sociais depois dos 18 anos. Muita gente acredita que para por aí, né? Porque essa parcela dos 18 aos 29 que não tinha essas informações, né? Sim, porque muito se fala, amplamente se fala, porque desde 90 a gente tem o ECA, então muito se fala dos direitos da criança e do adolescente. E aí depois que você deixa de ser adolescente, você pensa que acabou tudo para você. Você pensa que não tem mais nada que você possa acessar, que não tem mais quem vai pensar sobre os seus direitos. Exatamente. E não é assim, gente, não é bem assim, né, que as coisas acontecem. Então, existe esse estatuto, sim, a previsão desse estatuto. Ó, a Mari perguntou uma coisa, acho que ela deve ter chegado depois que você comentou. O Estatuto da Juventude complementa o ECA ou vai prevalecer apenas o ECA para os adolescentes amparados na faixa etária prevista? O ECA, ele é até os 18, né, incompletos, e o Estatuto da Juventude é do 15 aos 29. Então, pega esse de 15 a 18 aí. Porém, prevalece o Estatuto da Criança e do Adolescente nessa faixa etária, né, Gabi? Isso. Por exemplo, vou citar um exemplo para você. Tá. Eu acredito que o legislador, né, quando ele escreveu ali a letra da lei, ele não deixou passar nada que fosse sobrepor o ECA. Eu acredito, tá? Sim. Mas pode ser que tenha alguma coisa ou outra. Mas a questão é,
que mesmo o adolescente tendo 15 anos, ele tem direito a esse transporte gratuito interestadual, tá? Porque é transporte interestadual, ou seja, dá para fazer viagem de São Paulo para Minas Gerais, de Minas Gerais para Espírito Santo, né? Falando aqui entre os Sim. estados. Então, dá para fazer viagem. É a mesma coisa que também talvez seja mais conhecido, que acontece com o idoso, que tem lá a carteirinha do Isso. idoso, consegue a viagem gratuita. O jovem de 15 a 29 anos também tem esse direito. Da mesma forma que o idoso, não é assim, não vai encher um ônibus de É jovens de verdade. 15, 29 Tem uma anos porcentagem, né? e lotar lá e mandar todo mundo. Não é assim, tem uma porcentagem, né? Não dá para combinar com a galera e todo mundo E junto. todo mundo. Eu Mas tem lembro uma que porcentagem quando meu filho da foi para fazer gratuidade. faculdade, ele foi fazer faculdade em Mato Grosso, né? Que eu sou do estado de São Paulo e ele foi para o Mato Grosso. E lá na faculdade divulgou essa informação. E aí ele me perguntou, por isso que eu fui atrás para saber, porque ele já tinha completado 18 anos. E eu falei, mas gratuidade para menino de 18 anos e tal. E aí foi onde eu conheci que de fato existe, mas tem que ter os requisitos, né? Que você está trazendo. Sim, sim. O requisito principal no caso do jovem, que não é estudante mais, né, é o requisito de estar inscrito no cadastro único ou estar na composição familiar de alguém que é o responsável lá no cadastro único. Então, se você não é o inscrito no CAD, tem que ser a sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu avô, quem seja ali do grupo familiar em que você está inserido. Aí você tem direito, porque daí você vai ter um número de NIS, né? O número de identificação social. Só dá para baixar a carteirinha pelo número de NIS. Lembrando, Rei, que acho que também dá para deixar, esse é um benefício social, ou seja, ele é previsto para esses jovens que não estão mais estudando. Mas o Sim. estatuto, ele também está prevendo que o estudante também vai ter esse direito. Então, o jovem que está estudando, aí ele tem direito também à gratuidade no transporte, por meio da apresentação da carteirinha de identificação estudantil. Ele vai ter a sua carteirinha de identificação, que é algo já bem conhecido, acho que já é amplamente conhecido no Brasil, né? A gente vai no cinema, fala assim, eu, por exemplo, hoje em dia não tenho mais carteirinha para apresentar no cinema, nem nada disso. Mas eu amava a época que eu tinha, gente, a carteirinha da faculdade para chegar lá e falar assim, é meia entrada, por Paga favor. e meia. Eu amava. Era ótimo, né? Era ótimo. E aí, falando disso, o outro benefício, ele está associado à cultura, ao lazer e ao esporte, que é também a gratuidade, ou 50% pelo menos, né, da gratuidade, com o ID Jovem, o mesmo critério, sendo inscrito no cadastro único ou sendo estando na composição familiar de alguém que está inscrito no cadastro único, esse jovem de 15 a 29 anos, ele vai poder acessar cinema, ele vai poder acessar atividades de cultura Esportiva. em museu, enfim, exposições que estão tendo aí de atividades de cultura. Ele vai poder acessar estádio de futebol para ir assistir jogo, com também gratuito, com 50%, né, do desconto no valor. Então, existe ali um acesso a várias questões culturais, de esporte, lazer, cinema, gente. Então, o jovem que tem ali uma renda de até 2 salários mínimos, uma renda familiar, ele vai ter esse benefício para que ele possa acessar cultura, lazer e esporte. Então, são esses dois benefícios que eles são falados como benefícios sociais, mas que eles dão acesso a transporte, cultura, lazer e esporte. Olha só, muito, muito interessante, né? Muito importante isso daí. São os dois benefícios da meia entrada e do transporte. A juventude entre 15 e 29 anos, sim, gente, até os 29 anos, que atenda aos requisitos que a Gabi está trazendo, né, Gabi? Tem que estar escrito no CAD único e a renda até 2 salários mínimos, é isso?
Até 2 salários mínimos. E lembrando que assim, daí como que a pessoa faz, né? Você que é assistente social, tá aí assistindo a gente, tá interessada no Estatuto da Juventude, e vamos dizer que você é trabalhadora da assistência social. Nem precisa ser da assistência, pode ser de todos os espaços, mas vamos pensar que você é da assistência. Você vai acolher ali no seu atendimento um jovem, uma jovem que tem mais de 18 anos de idade. Você vai começar a pensar junto com esse jovem estratégias para que essa pessoa possa acessar os seus direitos. Uma delas pode ser o ID Jovem. Essa pessoa, se não estiver inscrita no cadastro único ainda, e não estiver também na composição familiar de ninguém no cadastro único, você vai orientar essa pessoa a buscar pelo setor do cadastro único, que na maioria das vezes é dentro do próprio CRAS. E em municípios um pouco maiores, o setor do cadastro único já fica em outro espaço, né? Fica separado do CRAS, já tem uma central do cadastro, mas você vai orientar essa pessoa a buscar por esse espaço para que essa pessoa possa realizar o cadastro dela, levar todas as informações, os documentos que ela precisa levar para fazer o cadastro. E uma vez que ela se cadastrou, que ela já fez lá todo o processo autodeclaratório do cadastro, ela vai aguardar um pouquinho, porque o número de NIS não sai na mesma hora, o número de NIS demora um pouquinho para sair. Alguns dias, né, ele é gerado, e aí você orienta ela o dia que ela tem que vir perguntar informações do NIS ou como ela vai ter acesso a essas informações. E uma vez que ela tem acesso ao NIS, gente, é muito fácil, é tudo pela internet. É dentro do site, eu até anotei aqui, Rê, é dentro do site da Secretaria Nacional da Juventude. E Tô anotando. esse site, ele é um anexo do site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É aquele ministério lá que tinha antes a ministra Damares, sabe? Eu não sei, Sim. acho que hoje não é mais a ministra, né? Hoje acho que é outra pessoa, ela saiu, se eu não me engano. Mas era lá o ministério que ficou tão conhecido por conta da ministra Damares, que falava aquelas Sim. coisas. Uhum. Esse sistema para que você valide o seu número de NIS para ser gerado a sua carteirinha, o seu ID Jovem, ele é tudo digital. A própria operadora ou entrevistadora do Cadastro Único vai fazer toda a orientação desse passo a passo, como é que você vai acessar. Inclusive, vai perguntar para o jovem se ele tem acesso a tecnologias, né, a redes sociais, porque também a gente tem que ter a noção de que estamos falando de jovens em baixa renda. De baixa renda, exatamente. A própria legislação, ali na letra da legislação já diz, jovens para de baixa anos renda. Em situação de baixa renda. Ou seja, talvez você tenha que ter ali a compreensão de que esse jovem não tem acesso a algumas tecnologias que a gente já está tão acostumado. Por e isso aí, vai o próprio técnico ali do atendimento pode, além de fazer a orientação, pode também fazer esse acesso? Geralmente vai depender muito de quais são ali os recursos que aquele CRAS, aquele setor do Cadastro Único possui. Porque vamos dizer que aquele CRAS ou o setor do CAD, eles tenham acesso a equipamento como celulares, não do funcionário, celulares disponibilizados pela gestão pública. Instituição. Aí é tranquilo, daí vai conseguir fazer o acesso. Agora, vamos imaginar de um espaço que a gestão pública não está dando todos os recursos necessários. Então, vamos dizer que a internet seja precarizada, que não tem acesso a celular, ou às vezes tem acesso a celular, mas aquele celular que não dá nem para baixar nada. Não dá para acessar. Aquele celular ali mais desprovido, né, de recursos. Uhum. Quando acontece esse tipo de coisa, realmente aí o CRAS não vai conseguir dar o suporte necessário, mas aí o CRAS vai poder orientar para que esse jovem, dentro da rede de apoio dele ali, amigos, familiares, ele possa conseguir fazer esse acesso, para que ele não fique prejudicado de alguma forma, né? A gente, enquanto assistentes sociais, a gente precisa conhecer essas legislações. Essa lei, gente, Lei 2.852, né, o Estatuto da Juventude, ela não é uma lei muito longa.
Então, tira um tempinho hoje ou amanhã, dá uma lida nela, a gente precisa conhecer para saber orientar, igual a Gabi está falando, porque quando chega um jovem para a gente atender, a gente precisa saber essas informações. Ó, tem a Audilene colocou aqui, os jovens de 15 e 18 tiveram sorte por se enquadrar nos dois estatutos, de fato. Agora, a Neide está perguntando o seguinte, e o jovem até 20 anos, independente de estar estudando ou não? A Gabi comentou, mas se quiser pode reforçar, Gabi. Os dois Sim, benefícios lá. sim. É óbvio, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que apareceu lá no CRAS, e você tá lá enquanto técnica lá de nível superior, e apareceu lá no CRAS um jovem, 15 anos, não está estudando, mas veio solicitar o acesso ao número de NIS dele para que ele possa acessar o ID Jovem. Ele vai ter acesso ao ID Jovem, no entanto, já é ali um jovem que você, dentro do CRAS, já pode chamar para um atendimento particularizado, que entra aí nas ações do PAIF, né, nas ações particularizadas. Você vai chamar esse jovem, vai perguntar se ele gostaria, né, de passar por um atendimento antes, não vai aliciar ninguém ali, vai perguntar se ele gostaria de participar, porque você está visualizando ali uma expressão da questão social. Um jovem de 15 anos fora da escola. Fora Então, da escola. né, ali já chama uma atenção, já levanta um alerta, Olha uma que importante situação que isso, cabe a né? nossa intervenção. Importante você falar isso, né? Esse start, essa atenção. Olha, tá sem escola, vamos ver se quer conversar. Quais são as condições ali? Por que tá fora da escola? A permanência da escola. É muito importante isso daí, né? A gente ter essa atenção aí com o atendimento. Exatamente, até porque a gente sabe que os maiores índices de questões de evasão escolar na adolescência são envolvimento com tráfico de drogas, trabalho infantil ou gravidez na adolescência. Olha então, gente, isso. esses 3 pontos que é mais trabalho para assistência social do que isso, então tem que realmente o profissional ali estar atento a essas expressões da questão social que estão se manifestando, porque o que poderia ser um simples atendimento de acesso a benefício social, simples que eu falo assim, poderia ser algo rotineiro, pode se tornar ali um fator de intervenção do profissional, do assistente social. Aquilo que a gente sempre fala, né? Não é só aquilo que está posto ali no momento do atendimento, é muito mais para além daquilo ali. Existe uma situação muito maior do que só aquilo que ele trouxe. É uma gratuidade no transporte, tá? Mas tá fora da escola, tá? Isso aí você começa a conversar, você começa a conhecer, entra naquela realidade, que é o que é muito mais profundo do que só aquilo que a pessoa está apresentando. Só assim, no sentido de que um assunto só que ele está trazendo, né? Mas a realidade é muito mais ampla, né? Exatamente. E assim, é interessante a colega levantar esse ponto, porque geralmente no CRAS, os adolescentes de 15 a 17 anos, eles não aparecem para solicitar o ID Jovem, nem as suas mães, seus pais, né, seus familiares aparecem para solicitar. Por quê? Porque eles já sabem que têm acesso à carteira de identificação estudantil. Né? Isso é amplamente divulgado nas escolas, isso é muito falado. Então, eles já sabem que tem essa gratuidade por lá. Eles já têm a carteirinha de gratuidade. Eles não precisam solicitar do CRAS essa carteirinha. Mas, depois que eles completam 18 anos e se não estiverem mais estudando e forem jovens de baixa renda, aí sim eles buscam pelo CRAS. Também outro ponto que cabe intervenção do CRAS, né? Cabe ali a oferta de participação nas ações do PAIF. Jovem que não está estudando, não está trabalhando, não está se né? Não tem ali nenhuma profissionalização, ele está numa condição de desemprego. Isso também é uma expressão da questão social. Então, também cabe ali a oferta de participação nas ações do PAIF. Eu acho que isso falando ali no âmbito do CRAS. Então, quando a gente está falando do CRAS, tudo isso, gente, a busca da pessoa por benefícios sociais não é uma simples busca de benefício. É sempre um momento de se acolher aquele, pode ser criança, adolescente, jovem, né, adulto, idoso, que seja quem for.
é momento de acolher essa pessoa para compreender quais ali são as questões que estão trazendo essa pessoa a buscar esses benefícios para conseguir trabalhar em cima daquelas demandas. Esse é o nosso trabalho enquanto assistente social. O benefício vai ser um plus, né? Vai ser um a mais para conseguir desenvolver esse trabalho. Mas esse é o nosso trabalho enquanto assistente social. Aqui, Rê, deixa eu só responder uma que está falando qual o site que faz a carteirinha. O site é o site da Secretaria Nacional da Juventude, que é só digitar no Google Secretaria Nacional de Juventude. Se ainda assim a pessoa não achar, é só entrar no site do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, que vai ser uma secretaria que vai estar lá dentro desse site do Ministério, que daí a pessoa consegue clicar. Eu entrei nesse site esses dias atrás para fazer essa aula que eu falei no começo aqui da live, e a hora que eu entrei nesse site, eu vi que tem tudo muito bem explicadinho lá. Legal. Inclusive uma página muito colorida, muito criativa para chamar a atenção dos Para jovens. chamar a atenção, né? Então, acho que dá ali super... É de fácil entendimento, né? Não tem muito problema, não, para conseguir compreender. Para contar, né? Teve uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho. Fazem uma live com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, por favor. Já deixa o convite aqui, a gente faz. O número da lei eu repeti ali. Eu vi uma outra pergunta. O desconto do transporte é só para uso interestadual, né, Gabi? O transporte coletivo é para uso interestadual, para viagens, passeios, né? Para eles conseguirem passear. Lembrando, gente, que quando se trata de uso de transporte coletivo intermunicipal, quem faz essa regulamentação são os municípios. Então, geralmente, quem tem desconto em transporte municipal, intermunicipal, são pessoas com deficiência e pessoas idosas. E, na maioria das vezes, pessoas idosas acima de 65 anos, não 60. Então, tem que ver sempre cada legislação municipal, nesse caso. Então, aqui no meu município vai ser de um jeito, lá no da Rê vai ser de outro jeito, no seu aqui de outro. Aqui no meu município, a prefeitura deu a gratuidade a partir de 60. Eles precisam fazer uma carteirinha e tem a partir dos 60, mas a lei é acima de 65, né? Então, que bacana. Cada município tem uma legislação. Pois é. Acho que outra coisa também que eu queria acrescentar é sempre falar assim, muitas vezes o assistente social, quando ele vai fazer ali a sua intervenção profissional, né, ele vai fazer a sua interpretação das expressões da questão social, daí ele começa a se questionar, fala, mas eu vou viabilizar direitos, mas eu vou viabilizar que direito se não tem direito nenhum? Não tem direito nenhum para viabilizar para essa população. Eu sei, porque essa angústia já foi minha também. Eu sei que já passei muito por isso. Principalmente, gente, quando eu estava na assistência, eu ficava assim... Principalmente estava no CREAS. Quando eu estava no CREAS com pessoas vítimas de violência, né? Pessoas que estavam ali numa situação de risco, uma coisa bem delicada. E eu ficava, meu Deus, mas que direito é esse que eu vou viabilizar? Que não tem esses direitos, porque não tinha ali uma rede organizada, protocolos e fluxos estabelecidos, então era bem difícil. Mas, gente... Tá aí, ó. A gente já está trazendo aqui 2 benefícios sociais para uma camada da população, que é a população jovem, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estavam na live não sabiam que existia. Então, se nós, assistentes sociais, não sabíamos que existia, que dirá o restante da população? O restante das pessoas, é verdade. Que dirá as pessoas que estão ali aproximadas das legislações, de conhecer os benefícios. Por isso que é importante o assistente social conhecer esses benefícios, para que isso nos dê mais possibilidade de viabilizar alguns direitos na nossa prática profissional, né? No momento que a gente está desenvolvendo o nosso trabalho na prática. E agora que você já sabe, que você assistiu essa live, a hora que você for atender um jovem de 15 a 29 anos, já está aí 2 benefícios sociais que você sabe que já vai conseguir fazer a viabilização do acesso para esses jovens, né? Já tem um caminho que você pode indicar para esse jovem que ele pode seguir para que ele acesse direito à cultura, ao lazer, ao esporte, ao transporte. Então, gente, estou falando aqui de 4 tipos de políticas setoriais que esse jovem pode ter acesso.
Ainda não é o ideal? Ainda não é o ideal. A gente queria que tivesse emprego para todo mundo, a gente queria que tivesse emprego, profissionalização, sim. Mas alguma coisa a gente já tem, então dá para a gente fazer aí alguma intervenção possível, né? Você viu uma pergunta, Gabi, aí? Do Vitor? Vitor, J. Vitor? Verdade. O Victor, acabei de ver aqui isso que ele falou, que isso é muito importante, gente. Por que que 15 a 17 não pode fazer viagem interestadual? Porque adolescente para viajar tem que ter autorização dos pais, né? Então tem que ser ou viagem com responsável, ou ter lá todo um procedimento que está constando no Estatuto da Criança e do Adolescente, de como é que uma criança ou adolescente pode viajar. Então, para quem não sabe, é muito burocrático a questão de uma viagem de uma criança só com um dos genitores ou sozinha. Extremamente burocrático, né? Eu não sei se vocês já viram casos até na televisão de talvez um pai querer viajar com o filho, mas a mãe não tinha emitido uma autorização. Isso isso não pode. Essa não criança permitem. Um avião não entra num ônibus, então não é permitido. Por isso que o direito à viagem interestadual é para maiores de 18 anos, porque já são considerados pessoas adultas. No caso do adolescente, precisa de autorização ou precisa de viajar com o pai, com a mãe, com o responsável. Ó, tem outra pergunta aqui, ó. Carteirinha para viagem interestadual é só para jovens de 18 a 29 desempregados? Tem um requisito, né? Porque pode estar trabalhando, mas a renda não pode ultrapassar 2 salários mínimos. Isso, não, a pessoa pode ter carteira assinada, tá? Foi o Vitor que perguntou mesmo, né? Acredito que sim. É Vitor, J. Vitor. O Vitor, a pessoa pode ter carteira assinada, pode estar trabalhando, mas ela tem que ter uma renda per capita de até 2 salários mínimos na sua família. E não só ter até 2 salários mínimos, mas estar inscrita no cadastro único. Ou seja, até para você ter essa carteirinha, você já tem que estar dentro dessa condição. Senão você não acessa a carteirinha que te dá o direito à viagem. Então vamos imaginar que você tem no estatuto o direito a fazer a viagem, né? A pessoa de 18 a 29 anos. Ela vai ter o direito a fazer essa viagem interestadual. Mas para que ela possa acessar esse direito, ela tem que ter uma renda familiar de até 2 salários mínimos e estar inscrita no cadastro único, e o número do cadastro, que é o NIS, é que vai gerar a carteirinha. Então, na hora que você chega lá na empresa de transporte para conseguir agendar a sua passagem, é só se você tiver a carteirinha. Senão, eles não aceitam que você marque a viagem. Senão, vai ser indeferido o seu pedido lá de marcar a viagem. Eles vão negar. Então, tem que ter a carteirinha. E aí, para ter a carteirinha, tem que passar por todo esse procedimento que eu falei. Que legal. Muito bom. Tem mais alguma pergunta aí que você está identificando? Gente, a gente tem mais uns minutinhos. Eu tô com medo de ficar subindo, acontecer igual aquela hora que caiu do nada. Eu tava subindo. Eu tô conseguindo olhar aqui, mas às vezes passa, né? Ó, gente, é uma lei, essa lei ela não é muito grande, então dá uma lidinha mesmo lá, tira as dúvidas. É muito importante que a gente conheça essa lei, porque além desses benefícios que a Gabi está trazendo, tem muitos direitos, né, Gabi? Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, tem muitos direitos que a gente precisa conhecer também para ver quais são os que estão sendo claros, qual a forma de acessar. Então, dei uma lidinha na lei. Aqui eu gosto muito de trazer legislação social, né? Como eu falei nos meus stories ontem, aqui a gente estuda bastante o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o ECA, o Estatuto do Idoso, a LOAS. Então, sempre eu estou trazendo legislação social. E essa era uma que eu nunca tinha trazido. E, assim, eu fiquei muito feliz da Gabi poder estar trazendo essas informações, porque você viu, Gabi, são várias dúvidas, são muito importantes, as pessoas não têm muito conhecimento. E é importante a gente conhecer, porque num atendimento que a pessoa chega ali com uma situação que, como a Gabi trouxe, de repente chegou para uma situação de uma carteirinha, uma viabilização ali de uma viagem, alguma coisa, mas você já conhecendo os direitos, conhecendo todo esse estatuto, como viabilizar esse direito, você pode, a partir desse atendimento, fazer um acompanhamento familiar, fazer ali toda aquela alteração naquela condição daquela família, com os direitos que estão sendo violados, a forma como a gente pode acessar tudo isso. Então, a gente precisa conhecer as legislações
para quando a gente estiver no atendimento, no acolhimento, a gente saber o que fazer, né? Como a Gabi falou, qual direito eu vou viabilizar? Como que eu vou fazer? E é só a partir do estudo, né, Gabi? Do estudo, sempre da dedicação aqui, de estar buscando conhecimento, compartilhando os conhecimentos, que a gente consegue fazer esses atendimentos e essas viabilizações. Sim. É como eu falei, gente, essa legislação do Estatuto da Juventude, né? Não se sintam culpados se você estava aí do outro lado escutando a live e ainda não conhecia a legislação. Sim, mas Como é eu muito falei, importante. essa legislação ela é bem comum, assim, de ser mais conhecida pelo pessoal da assistência social. Por quê? Porque já existe todo um protocolo de acesso ao cadastro único para esses jovens devido ao benefício e à possibilidade do ID Jovem, a carteirinha. Então, a gente que trabalha na assistência social, que já trabalhou na assistência, nós sabemos de todo esse processo por conta da proximidade, né, com todo esse fluxo aí para acessar o ID Jovem. Mas quem não é da assistência, talvez realmente não tenha muita proximidade com isso, então não conhecia a legislação. A Eu legislação é a acredito que deve ter 12.800. mães aqui também que não têm acesso, né, à legislação, então por isso que também gera bastante dúvida. Mães Tô de vendo jovens bastante dessas gente falar. idades. Eu tô vendo bastante gente aí. Qual é a legislação? É a 12.852 de 2013. Até aqui a Exatamente. colega Bruna colocou agora. Isso, colocou. 12.852 de 2013. Ô, Essa Gabi, legislação. Oi? pode falar. Não, é Pode que eu falar. ia reforçar que essa legislação ela não só traz a possibilidade do acesso aos benefícios sociais que nós citamos aqui, como ela estabelece um sistema nacional da juventude. Então, nós não temos o Sistema Único de Saúde, nós não temos o Sistema Único de Assistência Social, nós temos um Sistema Nacional de Juventude também que foi estabelecido pela legislação. Então, ela está prevendo ali também a criação de políticas sociais que dizem respeito à profissionalização, ao acesso ao trabalho para essa parcela da população, essa parcela de jovens. Mas o que eu vejo, pelo menos na minha experiência aqui na região sudeste, é de ainda poucos incentivos nesse sentido. Então, em relação aos benefícios sociais, nós já temos aí, né, amplas divulgações, amplo acesso, mas em relação à profissionalização e ao trabalho e ao incentivo, né, ao investimento em políticas públicas nesse sentido, aqui, pelo menos no Sudeste, eu vejo pouco recurso sendo destinado para essa finalidade. Não sei se a Rê também sente assim, que também é daqui do Sudeste, né? Sim. Uhum. Ó, aos poucos recursos, e aqui ainda tem um comentário aqui da Eliane, ó. Há empresas que negam essas vagas nos ônibus. Para quem devo denunciar? Então, é que o problema é o seguinte: será que a negativa não é porque já está preenchido o número que está estabelecido de jovens naquele ônibus? Porque existe uma porcentagem, tá, gente? A empresa ela não é obrigada a disponibilizar 100% dos seus lugares para o público jovem que está acessando por meio do ID Jovem. Então, ela vai lá, vamos supor que tenha 45 lugares no ônibus. Ela vai poder disponibilizar uma porcentagem. Deixa eu até ver se eu vou ver se eu marquei Ela aqui. disponibiliza uma quantidade, uma porcentagem, e aí quando enche essa porcentagem, ela pode cobrar 50%, ela dá 50% de desconto no valor da passagem. Acho que é isso, né? Enquanto você procura, eu vou ler aqui um comentário da Rosângela. Ela falou assim, pode falar, Gabi. Não, eu ia falar que eu só vou procurar aqui para responder com certeza, tá bom? Ó, o comentário da Rosângela. Participei de tantos debates à procura de adquirir esses direitos para os jovens. Foram muitas lutas até que, enfim, agora passo a conhecer. Olha que legal. Nossa, que bacana mesmo, gente. É verdade. Peraí que eu tô quase chegando. Eliette, o município tem o poder de não adesão à lei? Não, o município não tem poder de não adesão à lei. Tem que aderir porque é lei. O que a gente falou com relação ao município no Estatuto do Idoso, a gratuidade de ônibus é obrigatória a partir dos 65 anos. Dos 60 anos aos 65, o município pode decidir, tá?
a maioria decide por sim, pelo menos que eu tenho ouvido, tá bom? Foi essa situação que a gente falou com relação ao município, tá? A renda mínima até 2 salários mínimos. A renda mínima até 2 salários mínimos na família, né, Gabi? Não é per capita. Isso, Per capita é por isso. pessoa, gente. É na família. Não é o jovem ter 2 salários mínimos. Então, vamos imaginar que esse jovem, ele é uma pessoa solteira e ele tá trabalhando no momento e ele recebe lá 2 salários mínimos. Mas esse valor que ele recebe do pagamento do seu salário é acumulado com o Da pagamento família. do salário do pai dele, sei lá, de uma aposentadoria, da mãe dele. Tudo isso junto vai ultrapassar o valor permitido. Então, a renda tem que ser familiar e não só do jovem, tá bom? Não só do jovem, tá? É renda familiar até 2 salários. Gente, Gente, eu acabei de encontrar aqui que é o seguinte, com relação ao benefício de meia entrada. Meia entrada para ingressos e não para transporte. Então, o que está prevendo aqui é que 40% do total de ingressos pode ser disponibilizado para cada evento. Nossa, que é bastante ainda, eu achei, viu? Então, aqui tá falando... não, lógico, gente, poderia ser 100%, mas aqui tá falando de 40%. Alguém aí já, que pode ser que esteja com a legislação aberta, tá vendo questão de transporte coletivo? Tô tentando aqui, se eu não me engano, aqui, ó, Planalto do Transporte. Bom, mas vamos ir conversando, enquanto isso a gente vai achando aqui. Isso. Não, é que eu achei do direito realmente à cultura, né? O direito à meia entrada em cinema, em teatro. Saúde, cultura. Do transporte, vou ver se eu acho aqui. Minha bateria tá quase acabando. Você achou aí, Ed, do transporte? Eu lembro que tem... Aqui falando 2 vagas. 2 vagas. E aí, depois se passa dessas 2 vagas, tem o desconto de 50%, não tem? Ó, gente, então é por Era isso. essa parte que eu tava querendo achar, mas eu tô achando aqui com o meu... A outra colega lá em cima falou assim, por que é negado, né? Por que a empresa de ônibus nega? É porque, então, se ultrapassar essas 2 vagas, aí tem que, a empresa pode recusar. Ela pode dizer, então, que ela não vai disponibilizar a entrada no ônibus porque ultrapassou as 2 vagas permitidas. É por isso que pode acontecer da empresa se recusar a disponibilizar a passagem naquele dia para aquele destino. Uhum. Direito aqui. É isso. Esporte, lazer, mobilidade. Gente, a reserva de 2 são vagas... muitos detalhezinhos. Mas eu achei aqui, ó. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para jovem de baixa renda. A reserva de 2 vagas por veículos com desconto de 50% no valor da passagem, se forem esgotadas as vagas gratuitas. É isso mesmo. Então tem mais essa possibilidade. São 2 vagas por ônibus. Excedeu as 2 vagas. Então, aí eles podem disponibilizar mais 2 vagas, só que aí você vai pagar 50%. Sim. Entendeu? Aí eu acredito que, assim, você só pode realmente fazer uma reclamação formal, fazer quando não tiver nenhuma dessas 4 provar em um ônibus. Se você tiver como provar que naquele ônibus as 4 vagas, né, 2 gratuitas e 2 com 50% de desconto, não foram preenchidas. Se você tiver como provar isso, aí é possível fazer uma denúncia, porque daí a empresa não está cumprindo a legislação. Mas se você não tem como provar, daí, né, como é que você vai fazer uma denúncia? Verdade. Enfim. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Gabi, você tem mais alguma consideração? Eu só tô vendo a pergunta aqui da colega falando, tem como a gente saber se os funcionários estão falando a verdade? Não tem como. Assim, gente, eu acho que, obviamente, que não dá pra gente ficar denunciando tudo e todos por aí, mas se você acha que realmente está acontecendo alguma fraude, que a empresa de ônibus não tem respeitado o direito da população jovem,
aí cabe uma denúncia ao Ministério Público, uma denúncia na ouvidoria da empresa, enfim, não sei para quem que você vai denunciar, mas você aí cabe, você poderia sim fazer essa denúncia para que pelo menos isso seja apurado, tá? É Eu tô verdade. vendo também, Rê, uma colega aqui colocando o decreto. Gente, esse decreto 8.537 de 2015, ele é um decreto que ele já está regulamentando algumas coisas que não foram previstas no Estatuto da Juventude. É por isso que o Estatuto foi aprovado em 2013, mas, na verdade, muitas coisas passaram a funcionar, inclusive os benefícios sociais, a partir de 2015, porque é só lá que foi regulamentado o ID Jovem, a identidade jovem. Ó, o pessoal falando, chama o Procon, boa ideia. Faz um É, boletim de ocorrência. Ótimo, é isso que você tem que fazer. Se você acha que não estão sendo respeitados os tem que fazer direitos da denúncia. pessoa enquanto jovem, faz a denúncia, faz o BO, chama o Procon, porque é direito do consumidor, isso é fato. É E aí tudo lógico. tem que ser apurado, né? Se a empresa realmente está fazendo esse tipo de fraude. Porque Vai. se é lei, a empresa é obrigada, gente. É E, lei. gente, é lei A gente federal, tá? Não é lei municipal, é lei federal. Então tem que cumprir. É um estatuto, né? É isso aí. Isso aí. Gabi, acredito que acabaram aqui para mim as perguntas. Nossa, foi muito bom Acredito que ficou participar, né? bem. Muito bom. Eu acredito que ficou bem claro todas essas informações. Eu ainda indico, por favor, a leitura da letra da lei, que é importante a gente ler, a gente conhecer, tá? Não deixem de ler, é uma lei curta relativamente em relação ao ECA, né, que tem 290 artigos. Verdade. Essa daqui, ela é uma lei relativamente pequena, importantíssima, a gente precisa conhecer. Como a Gabi disse, a gente precisa ter acesso a isso daqui, porque a gente só vai conseguir dar plena informação para os usuários quando a gente, enquanto profissionais, conhecer, né? A lei, os acessos, a forma de fazer. Então, assim, não deixem de ler essa lei. Essa live, ela não fica aqui no Instagram, ela vai ficar salva lá no meu YouTube, mas a partir de sábado, tá bom? A gente dá uma mexida aqui, no sábado a gente coloca lá no YouTube, tá? Gabi, mais alguma coisa? Pode fazer as considerações se você quiser, seus projetos, suas coisas, seu Instagram, por favor. Pode falar aqui. Eu quero só agradecer, Rê, por você ter feito convite. Eu acho que é uma temática que os assistentes sociais precisam, sim, se aprofundar, porque também são direitos que já estão previstos, já estão garantidos, e basta o acesso à informação para essa população, porque esses direitos eles já funcionam na prática, tá, gente? Há mais de 8 anos eu vejo isso se concretizando na prática. Então, eu sei que eles funcionam, porque eu sei que os jovens, eles conseguem mesmo acesso à gratuidade no transporte, em cultura, em lazer. Então, vocês busquem, como a Regiane falou, o conteúdo da legislação para que vocês possam se aprofundar mais sobre isso. E também quero agradecer a todo mundo que participou. Agradecer as interações, foi muito bom a gente fazendo Muito trocas bom. aqui, dando informações. Foi muito gostoso, assim, muito bom. Muito bom. Muito bom. Quero agradecer. Também quero agradecer aqui todo mundo que já me seguiu, que eu vi, Rê, que vários seguidores seus estão me seguindo aqui na live. Então, eu quero agradecer as pessoas novas que estão chegando. Quero dizer que Fala o seu Insta novamente, se alguém aqui ainda não conhece. Tá, o meu Instagram é o @assistente social facilitando. Se você quiser me Facilitando seguir, muito, gente. se você quiser me seguir, você vai só nessa flechinha que tá aqui em cima do lado da foto da Regiane. Você vai clicar ali e meu perfil vai estar disponível, já vai aparecer para você e você consegue me seguir, tá bom? Eu tô ali todos os dias, raramente eu não apareço, eu tô sempre pelo meu Instagram. Então, ou vai ter um stories, ou vai ter uma publicação, sempre algum conteúdo novo, algo para que você possa refletir sobre a prática do assistente social, ou algo realmente novo para que você possa ter acesso a novos conhecimentos. Eu tenho os meus cursos também, um deles que fica aberto o tempo todo para que você possa se inscrever, que é o curso de visita domiciliar. Se você tem dúvidas de como realizar uma visita domiciliar,
Eu tenho meu curso lá disponível, é só entrar no link que está na minha biografia, acessar e adquirir. Aproveitar que esse curso ele tá um preço bacaníssimo. Super acessível. É super acessível, você pode parcelar em 12 vezes. E eu também, gente, tenho um outro curso que eu faço abertura de 3 em 3 meses. Também estou aí com um novo projeto que eu vou estar lançando aos trabalhadores da assistência social. Então, fiquem atentos, né? Atenção, assistentes sociais da assistência social. E em breve, em agosto, eu vou estar lançando algo especialmente para vocês, né? Para uma dor que vocês têm, que vocês sempre me pedem algumas soluções, e eu resolvi entregar essas soluções para vocês. Vai ser em agosto, então calma aí, estou preparando algo bem legal. Mas é isso, Rê, eu quero te agradecer. Que legal! Quero agradecer todo mundo que está participando, que participou, que interagiu. Bastante, e assim, gente. estou muito feliz, Obrigada, muito bom participar. Obrigada, gente. Tem o pessoal mandando abraço aqui de vários estados. O pessoal começou a colocar a questão de vários estados. Muito obrigada. A gente agradece muito. É uma alegria sempre estar aqui, né, Gabi? Poder compartilhar conhecimento, levar essas informações. A Gabi hoje aqui facilitando nossa vida com o Estatuto da Juventude. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Reforçando a live, ela vai ficar salva no meu YouTube a partir de sábado, tá? Não fica aqui no Instagram. Ela vai pro YouTube, que eu vi mais umas perguntinhas ali. Gabi, muito obrigada. Foi uma alegria ter você aqui. Que a gente possa fazer mais e mais. Já pediram Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem sabe aí a gente pode fazer mais essas dobradinhas aqui. Claro, gente, muito claro. obrigada, viu? Maceió, Oportunidades não vão faltar, né? Mato Grosso, Bahia. Olha que monte, que legal, Mato Grosso. Obrigada, viu, gente? Gabi, um beijo a todos vocês. Beijo, uma boa Rê, noite. obrigada. Muito obrigada. Qualquer coisa, gente, podem ir nos nossos directs, tá bom? Vou fazer aqui para printar, gente. Vamos printar essa live aqui. Eu quero que vocês printem a nossa live, nos marquem que a gente reposta. Mas vamos fazer umas posinhas bonitinhas, gente. Porque tem hora que sai tudo assim, ó. Vamos lá printar. Aí, gente, marquem lá. Muito obrigada, viu? Um beijo a todos vocês. Quinta-feira que vem, 20 horas, aula ao vivo aqui no Instagram. Eu espero vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.